Fala pessoal, Alan aqui. Nesse vídeo eu estou trazendo para você o review completo das duas novas plataformas para IKEOption e também para Xnova. Nesse vídeo eu vou falar mais da Xnova, tá? Por ser uma plataforma nova, mas a mesma coisa que eu vou falar aqui para você, você pode fazer também lá na IKEOption, tá bom? Então, ó, beleza. Eu separei aqui um mapa mental para a gente seguir no decorrer aqui do vídeo, para ficar fácil para você entender o contexto de tudo que eu vou falar para você, beleza? Então, ó, vamos seguir lá para o mapa mental, porque eu vou falar bastante coisas, eu vou explicar o porquê que essa técnica é boa, vou mostrar para você, eu vou operar, vou fazer um review completo, tá? A gente vai criar um robô, vou te explicar até como que você define seu stop loss e o seu stop gain, ok? Então, ó, eu tô aqui logado na Xnova, eu tô aqui logado na xnovamachine.com.br, ok? Você faz aí, você inicia seu teste grátis de 7 dias para você fazer tudo isso que você vai aprender aqui nessa aula. Vamos lá então aqui, ó. Primeira coisa, IKEOption e Xnova, automação para opções binárias. Você lembra antigamente quando você ia usar um robô para opções? E a única opção que você tinha de robô era aquele da telinha preta que tinha as letrinhas e que era difícil pra caramba de configurar e entender. Pois é, a gente trouxe uma revolução para esse mercado de automação, de robôs, que é o seguinte, a gente criou uma plataforma que você mesmo pode criar o seu robô da forma que você quiser lá, criando suas configurações. Você salva ele e aí você pode compartilhar com seus amigos, você pode usar ele apenas dando um play depois. É muito simples e você pode acessar ele de onde você quiser, né? Apenas tendo acesso à internet, não precisa ficar baixando nada, nenhum arquivo. É basicamente muito simples de você usar essa plataforma. Então vamos lá. Primeiro, tá? Antes de entrar aqui na plataforma e passar função por função que ela faz, eu vou te explicar um conceito que a gente acredita muito aqui e que faz, por exemplo, que a gente identifique esse tipo de operação como a mais vantajosa que existe no mercado. Aí você vai falar assim, cara, mas existem especialistas, existem aquelas pessoas que mastigam o mercado o tempo todo, tá? Realmente, existem essas pessoas, mas mesmo assim, essa técnica é melhor do que a deles e não é prepotência que eu estou falando isso, nem exagero, eu vou te provar, tá? Então fique no vídeo até o final que eu vou te mostrar o que eu tô falando em si. Perfeito? Separei em 3 tópicos esse vídeo aqui, essa explicação teórica, para que a gente possa entender o contexto da situação, né? Então vamos lá, IKEOption e Xnova, automação para opções binárias. Primeiro tópico número 1. A gente acredita aqui que quanto mais você estuda, mais dinheiro você perde e mais frustrado você fica. Beleza? Eu vou te explicar, calma, relaxa, tá? A única coisa que funciona de verdade em qualquer mercado é a técnica que o usuário iniciante utiliza em sua primeira aventura, tá? Eu vou te explicar sobre isso porque essa técnica que nem mesmo o próprio trader iniciante ele consegue perceber, ele consegue entender. Essa é a técnica do sucesso, né? Digamos assim, para você conseguir criar operações sem precisar de tanta complexidade assim do tipo. Não que você vai ficar milionário com essa técnica da noite para o dia, tá? Mas calma que eu vou te explicar exatamente o que eu quero dizer, perfeito? Vamos lá então para o tópico 2. Seguido daqueles dois itens que eu falei anteriormente, a gente vai ver o seguinte: qual que é a verdade sobre as operações de trade, tá? A gente sabe que existem muitas técnicas, existem muitos gurus, muitos especialistas de mercado que estão criando conteúdo, né? Que estão fazendo ali conteúdo
para ensinar o público deles a como operar, como fazer dinheiro, como ter gerenciamento, como ter controle emocional na hora de operar. Esse tipo de conteúdo é muito importante. Porém, né, é aquela coisa. Deu problema, entregue a solução. Algo assim, né, que fala o ditado. Mas vamos lá. Primeiro item aqui da verdade é que todas as técnicas funcionam e também não funcionam. Isso quer dizer que a probabilidade para qualquer coisa é de 50%, tá? Não importa se você teve, por exemplo, uma linha, por exemplo, você teve, sei lá, 500 wins, uma hora vai vir 500 loss, tá? Isso é a probabilidade do mercado. O que você pode fazer para você evitar isso, tá? Já assim de cara, o que eu posso falar para você é: separe, não opere o tempo todo, porque aí você vai evitar bastante esses ciclos negativos, tá? De recuperação e tal. Mas é isso, basicamente, não opere o tempo todo, e aí a gente vai complementar aqui depois. A diferença, ela tá no equilíbrio no equilíbrio em como vai acontecer esse equilíbrio e na complexidade da aplicação da sua estratégia, tá? Ou seja, às vezes você tem uma estratégia que ela é difícil de aplicar e ela tem um fluxo assim que, por exemplo, dá um ciclo negativo bem grande, dá um outro ciclo positivo bem grande. Bom, vai depender aqui do jeito que você opera, tá? Então vamos passar aqui então pro outro item. A gente vai aprender com a aventura do trader iniciante. Olha só o que a gente fez aqui, tá? Como que a gente pode aprender com uma pessoa que não entende, que nem sabe o que está fazendo, que não estudou, né, que não leu livros ali sobre operações financeiras e que realmente é um leigo total. Primeiro, a gente vai colocar aqui alguns parâmetros de exemplo, tá? Para o exemplo que eu vou te dar. Primeiro, você não conhece nada do mercado. Você nunca viu um gráfico na frente na sua vida, tá? Esse é o primeiro parâmetro. Você não conhece nada, absolutamente nada. O segundo parâmetro é: o amigo pediu para você fazer um trade e ver como é fácil ganhar dinheiro apenas escolhendo para cima ou para baixo. Né? Para onde que o gráfico vai? Para cima ou para baixo? É muito fácil, né, você tomar essa decisão. Aí você então, sem entender nada, apenas sabendo que pode ganhar e que também pode perder dinheiro, então então a sua decisão precisa ser mais correta possível. Você tem aquela pressão ali que, pô, beleza, vale dinheiro isso aqui, né? É uma decisão simples, teoricamente, porém eu preciso tomar uma decisão mais correta possível para que eu não perca dinheiro no final das contas, beleza? É só isso que o nosso exemplo aqui sabe, tá? Esses são os parâmetros. E aí, quais são os gatilhos de decisão que um trader iniciante pode tomar, tá? E a gente vai passar aqui alguns bem importantes. Ó, por natureza, nós seres humanos, nós somos muito bons em identificar padrões. Nós fazemos isso o tempo todo, com tudo e automaticamente, inconscientemente, tá? A gente não faz isso, por exemplo, conscientemente. Então a gente faz isso de uma forma automática que, por natureza, permitiu que a gente estivéssemos vivos até hoje, tá? Então, ó, beleza. Vamos aqui para o próximo item. O que o trader iniciante ele consegue visualizar, tá? Vamos pensar aqui na primeira experiência do trader. Você entrou lá no mercado, você não conhece nada. A primeira vez que você se deparou com isso na sua vida, o que você consegue enxergar ali? Você consegue enxergar o gráfico, perfeito? Você consegue enxergar o gráfico e você consegue ver que o gráfico ele possui velas, certo? E você consegue ver que o gráfico possui velas, e as velas possuem cor vermelha e possui cor verde, beleza? Então, ou seja, você tem esses dois parâmetros aqui que você consegue identificar no gráfico, né? E nas velas do gráfico. E você também o trader iniciante ele também vê que tem preço lá. Ele vê que a vela está subindo, está descendo, o preço está
se mexendo ali, né? Tá mudando o tempo todo. E só que é o seguinte, ele vê isso e ele não entende, tá? Ele não entende nada sobre preço, ele não quer estudar isso. Como é a primeira aventura, ele tá ali, tipo, né? Ele não tá pretensioso, ele tá simplesmente ali na primeira aventura, vai dar alguns palpites e vai sair, tá? Mas olha só, por ele não entender nada sobre preço, a gente vai se atentar aqui ao fato do gráfico, tá? Que é o que nós, seres humanos, conseguimos identificar de padrão ali no primeiro momento, tá? Então, ó, e qual decisão que o trader iniciante ele vai tomar? Beleza? Depois de entender o que ele está visualizando, depois de entender todo esse contexto, que ele não entende nada, que ele vai identificar padrões ali automaticamente e inconscientemente. Qual que é a decisão que ele pode tomar? Certo? Com essas informações. Beleza, ele pode seguir tendência. Lembra que ele não entende nada de preço. Qual é a tendência? Se deu vela verde, então compra, né? Deu vela verde, compra. Deu vela vermelha, então vende, tá? Então tem que vender. E a outra opção é ir contra uma tendência esgotada. O que é isso? Ele vê que deu muita vela verde, então ele fala assim, agora tem que dar vela vermelha, tá? Então agora eu vou vender. E aí, a mesma coisa no caso ao contrário ali. Deu muita vela vermelha, então tá na hora de vir velas verdes. Aí ele começa a realizar compras. Esse é o padrão mais básico que o trader iniciante ele consegue ver, ok? E aí ele começa a fazer as operações e começa a ter resultados. E com esses resultados ele começa a ter confusão mental. E eu vou te explicar exatamente do que se trata essa confusão mental. Ó, primeiramente, ele começa a ganhar, tá? Isso é o que explica a vida útil dos traders, porque se está entrando muita gente para fazer operações, é porque elas estão vendo algum tipo de futuro ali naquela ação que ela está fazendo, certo? Então, ou seja, e se ela está chegando a um ponto que ela perde muito dinheiro, aí é porque ela em algum momento ela ganhou, tá? Ninguém começa perdendo e vai perdendo, perdendo, perdendo até o final né? A experiência toda perdendo. Tá? Lembra que é 50-50. Vamos lá. Confusão mental por não entender como pode ter sido tão fácil ganhar dinheiro. Entendeu? Poxa, eu segui isso aqui, ó. Tá vendo vela vermelha? Apertei vela vermelha para vender. E aí ganhei. E aí veio vela verde, ganhei. Poxa, como que pode ser tão fácil ganhar dinheiro desse jeito? É essa confusão mental que eu tô falando para você, tá? Eu vou te explicar exatamente também por quê. Quando começa esse questionamento do porquê é tão fácil ganhar dinheiro assim, aí então ele começa a procurar estudo, ele começa a procurar conhecimento. Só que aí também, pessoal, é onde que começa os problemas, tá? É onde que começam os problemas dele, quando ele começa a estudar. Eu vou te falar o porquê que isso acontece. Ele começa a perceber que se dedicar mais tempo aos estudos procurando novas técnicas, ele vai explodir de ganhar dinheiro e pode até sair do trabalho. Olha o que o cara pensa. Isso é real. A maioria das pessoas são assim. Elas se deparam com esse mercado, elas entram ali, dão alguns cliques, tá? Com todo esse contexto que eu te dei, elas ganham dinheiro, tá? Elas ficam naquela confusão mental de, pô, como pode ser tão fácil ganhar dinheiro assim, sendo que eu tenho que acordar cedo, todo dia trabalhar e ir lá fazer aquele serviço chato que eu não gosto. Aí ela começa a se questionar e começa, pô, vou procurar mais conhecimento, vou sair do meu emprego e vou... Mas não é assim, tá? Eu vou te falar, a maioria das pessoas que fazem isso se dão muito mal. Elas perdem todo o dinheiro que elas têm, fica na merda lá, tá? Então, olha só, não faça isso. Assista aqui, ó, cada item com muita atenção, tá bom? Beleza, ele começa lá então a aprender price action, ele começa a aprender fundo e topo,
resistência e suporte. Ele começa a aprender canais de baixa, canais de alta. Ele desenha lá no gráfico, ele cria teorias, ele tenta de tudo e continua perdendo, tá? Ele continua perdendo. Aí, a confusão mental não acabou ainda, tá? Ele não consegue enxergar o óbvio, tá? Ele não consegue enxergar o óbvio. É aquilo que eu falei para você no começo. Ele não entende, nem o trader iniciante entende essa técnica que ele mesmo faz ali no começo, que faz ele ganhar dinheiro, tá bom? Então, por isso que chega ali naquela confusão mental, ele segue um caminho ali que em busca de conhecimento e acaba se dando mal, tá bom? Vamos lá então para o tópico 3, beleza? Olha só, por que operar com probabilidade de cores da vela é de longe a melhor opção? Primeiramente, o que deixa o mercado mais interessante é justamente a impossibilidade de saber o preço, se ele vai subir ou se ele vai descer. Aí é aquela coisa também que eu falei no começo, né? Ah, existe especialista, existe os gurus. Pessoal, vou te falar uma coisa muito importante agora, tá? Pode ser o especialista que for, da empresa que for, se ele não tiver nenhuma informação privilegiada, ninguém, absolutamente ninguém, sabe para onde o preço vai, tá? Não existe isso. O mercado ele é formado por traders, por todas as pessoas ali que estão operando, por big players, né? No caso bancos que estão operando ali junto com as sardinhas, né? Que é os traders pequenininhos. Você que opera R$ 100 ali, cara, não faz diferença você saber para onde que o preço vai ou não. Vai por mim, cara. Presta atenção. Ninguém sabe para onde que o preço vai, ponto final, tá? Pode ser o cara que estudou em Wall Street, que entende, que trabalhou no banco, não sabe, tá? Primeiramente a gente tem que ter esse pé no chão para a gente entender isso, perfeito? Então, ou seja, não existe a técnica perfeita, beleza? Então vamos lá. Qualquer técnica gráfica, fundamentalista, price action ou qualquer outra coisa que inventam só servem para complicar, beleza? E aí, claro, né? Quem lucra em cima disso tudo, desse monte de teoria que inventam aí o tempo todo, é quem cria conteúdo, quem cria, tipo... Bom, é quem faz... Quem vende alguma coisa relacionada a esse tipo de assunto, né? Mas ninguém fala o que realmente está na cara ali de todo mundo e o que realmente funciona. E ninguém fala, cara. Eu vou te falar nesse vídeo. Então, fica aí, velho. Olha lá. A única coisa que realmente está e esteve diante dos nossos olhos por todo esse tempo, como ator principal da novela, e pouquíssimas pessoas perceberam, é o gráfico. Ah, mas é óbvio, né, que é o gráfico. Pô, o que é óbvio é os padrões de cores que o gráfico fornece, de alta e de baixa, beleza? Então, ou seja, o que deixa a análise de preço, isso aqui, ó, isso aqui só, a sequência, os padrões de cores, que esquece para onde que o gráfico está subindo, que tamanho que ele subiu, que tamanho que ele desceu, esquece isso, só vê as cores, vermelhas, verdes e pronto, só isso que você vai enxergar, cores, tá? Verde e vermelha, só isso. A partir deste momento, todas as outras análises de preço ou de volatilidade fica no chinelo, tá? Porque, ou seja, a gente tem o que? De um lado, uma prova de que tem um padrão que se repete o tempo todo, tá? E de outro lado, a gente tem uma teoria de que se um preço chegar em tal lugar, ele vai voltar, ou ele vai romper. Na maioria das vezes, 50% das vezes rompe e 50% das outras vezes não rompe, tá? Então, ou seja, é aquilo. Tudo vai funcionar 50%. Você precisa entender isso. Outro ponto é que ninguém tem certeza se o gráfico vai subir ou se o gráfico vai descer. Perfeito? Então, ok. Agora, sabendo disso, finalmente a gente vai criar o nosso primeiro robô. Eu vou criar o robô aqui e aí a gente vai operar em conta real, tá bom? Coloquei uma banquinha aqui para a gente operar. E aí eu vou te ensinar um método
que a gente vai fazer aqui para a gente conseguir bater a meta numa oportunidade muito específica, perfeito? Bater a meta numa oportunidade muito específica, com um risco controlado, perfeito? E sem todo essa ginástica mental, esse ensaio, né, para fazer as coisas ali, para criar um monte de linha de gráfico. Cara, esquece isso, tá? A única coisa que você precisa entender de fato é o seguinte, ó, o nome já diz, opções binárias. Binário é 0 ou 1, tá? É comprar ou vender, para cima ou para baixo. É apenas essas opções que você tem, beleza? Não cria mais teorias, é isso, beleza? Então olha lá, eu vou vir aqui então na plataforma, fiz o login aqui, beleza? Com e-mail e senha. Para você logar com e-mail e senha, você precisa acessar na aba anônima, tá? Aqui eu loguei com a minha chave secreta para ficar na mesma tela da gravação aqui do vídeo, perfeito? Então vamos lá. Ó, a primeira coisa que a gente tem aqui é um menu, ó, no nome, você clica, tem aqui algumas opções, tem sua conta, a loja lá que você pode depois efetuar recarga. Lembrando que você tem teste grátis aqui por 7 dias, tá bom? E aí você pode ver o histórico das suas compras ali, você pode ter acesso a aulas gratuitas, você pode participar da área de membros aqui, ó. Você clica aqui, você já vai direto no grupo. O grupo é aberto, você pode conversar lá com todo mundo, discutir estratégias, tá? E todas as novidades da plataforma é lançado lá. Vamos lá. Aqui do lado esquerdo você tem o menu, você tem dashboard, que é onde a gente está agora, você tem power-ups. Os power-ups, eles são funcionalidades extras ali que você pode desbloquear na sua conta para você ter alguns recursos a mais para você criar seus robôs bem diferenciados dos outros usuários, tá bom? Então, beleza. Quando você desbloqueia aqui, ele desbloqueia para sempre. Você não precisa ficar pagando isso aqui mensalmente, tá? Então, ou seja, está desbloqueado na sua conta, você vai ter sempre essa funcionalidade na sua conta. Você tem a calculadora de Martingale, pessoal. A calculadora de Martingale é muito top, tá? Olha só que legal. Vamos supor que o ativo está pagando 85% de payout. Então, eu vou pôr aqui 1,85. O valor da minha entrada é R$10. Aí eu vou colocar, vamos supor que eu tenho um stop aqui de 300. Ele já me mostra qual que é o multiplicador correto para esse payout aqui, para que meu GALI ele consiga recuperar, tá? Então eu vou colocar lá, ó, 2,1765. Se eu colocar mais do que isso, eu vou estar arriscando um valor mais alto do que o necessário, tá? Então, ó, eu vou colocar aqui que, meus R$300 de stop loss, ele suporta até G3, tá? No G4 ele quebra, beleza? Então, ou seja, você pode tirar isso aqui para montar a sua operação e a gente vai fazer exatamente isso já, tá? Aqui, ó, você tem a Xnova Machine, que é a automação, que a gente já vai chegar lá, eu só vou passar nos outros pontos. Aqui, ó, a mesma coisa, videoaulas, Xnova Machine Club. Você pode indicar um amigo, seu amigo que você indicar também ganha desconto, tá? E você ganha um bônus ali de comissão por ter indicado, tá? Você tem a loja e você, para sair aqui, você tem a IK Machine aqui também para você acessar a IK Option Machine. Vamos lá então para Xnova Machine. Eu tenho duas opções. Eu tenho a opção de criar um novo robô ou escolher um robô na biblioteca, tá? Eu tenho esse robô aqui, ó, que eu criei. Eu vou deletar ele para a gente criar ele do zero novamente, tá? Então, ó, eu vou vir aqui em criar um novo robô. Automaticamente carrega para a gente um simulador, um backtest, que vai mostrar para a gente se aquela estratégia que a gente está configurando ela é boa ou não e como ela se deu ali no decorrer do tempo, tá? Então, ó, vamos lá. Vou primeiro ver aqui quais são os ativos que estão ativos no momento. A gente tem aqui alguns pares de moeda. Lembrando que é opções binárias e esses ativos eles são os pares que estão operando em M1 e M5, tá? Beleza? Então, ou seja, ó, vou deixar aqui no EURUSD mesmo. Ele vai carregar as velas. Você pode ver que as velas, as cores aqui das velas são as mesmas de lá. Você pode comparar aqui pelo horário. Esse valor que fica aqui na vela é o preço de fechamento da vela, tá bom?
Aqui, ó, você pode selecionar M1 ou M5. Se você mudar para M5, olha só como é que ficou aqui, tá? Ó, mudou até o período das velas, muda como as cores das velas ali aconteceram, tá? Então, ou seja, você pode testar o seu padrão para cada ativo e também para cada tipo de operação, M1 ou M5. Perfeito. Então, eu vou vir aqui, ó, você tem aqui algumas opções nesse lado que você pode criar uma estratégia, você pode carregar o robô, um robô que você já criou, você carrega ele para cá. Acabou caindo aqui a bateria do meu notebook, mas vamos continuar aqui. Basicamente, acabei lembrando também de mostrar para você na prática ali aquela teoria, né, do trader iniciante, do que acontece em todos os mercados. Todos os mercados que tem gráfico, pode ser bolsa de valores, pode ser forex, pode ser qualquer coisa, tá? Que tenha gráfico, você pode, ou decisões assim, binárias, você pode fazer isso, tá? Olha só, por exemplo, o gráfico do Bitcoin e o dólar. Olha só, a gente consegue visualizar na prática, a gente consegue ver que existem sequências de velas verdes e sequências de velas vermelhas. Então, ou seja, se você entra no gráfico da Xnova, você vê também que existe sequências, né? Deixa eu tentar dar um zoom aqui. Ó. Existem sequências de velas verdes e sequências de velas vermelhas. Beleza? Bom, só esse ponto aqui. E o outro ponto é sobre a confusão mental, né? Que o trader iniciante tem a confusão mental de não saber por que é tão fácil ganhar dinheiro no começo. Aí ele busca conhecimento. Quando ele busca conhecimento, ele começa a perder. Ele tem outra confusão mental, que é o seguinte: por que eu estou perdendo se eu estou estudando muito, né? Se eu estou aplicando todas as estratégias aqui, como não é possível que eu esteja perdendo, né? Então essas são as duas confusões mentais que o trader iniciante ele tem, tá? Aí agora a gente vai criar então um robô e aí a gente vai colocar aqui para operar, beleza? Deixa eu só configurar aqui. Eu te mostrei aqui que tem esse menu aqui em cima que você pode criar uma estratégia, que você pode carregar um robô para editar e criar uma nova versão dele. Tá? Você não pode editar robôs, tá, pessoal? Você não pode. Um robô criado, ele tem um DNA dele que quando ele operar, você vai ver, por exemplo, as estatísticas reais das operações dele. Então, ele foi feito daquela forma, ele vai permanecer daquela forma. Tá? Você pode carregar ele aqui e criar uma nova versão dele. E aí você pode salvar também o seu robô para você operar ele depois em outro ativo ou em qualquer outro momento que você queira, tá? Então, ó, eu vou permanecer aqui no EURUSD, beleza? Eu vou passar por todas as funções de otimização operacional, de alavancagem, de criação de padrões, e você precisa olhar com bastante atenção, e se precisar, volta também, tá? Não tem problema nenhum, quantas vezes for necessário para você pegar aqui o que eu estou fazendo. Ó, vou criar aqui em M1, tá? O gráfico EURUSD, exatamente esse aqui. Deixa eu alterar aqui para 1 minuto. Tá, então, ou seja, ó, 1 minuto. Sequências de velas, normal, tá? Tá na cara. Perfeito, ó, 3 velas vermelhas, é o que tá lá agora. Aqui tem 3 velas vermelhas também, beleza? Perfeito. Vou vir aqui e minha estratégia ela vai ser o seguinte. Sempre que sair de uma vela verde para uma vela vermelha, eu quero que ele entre, então, 3 vezes na vela vermelha, tá? Então, 3 vezes ele vai vender. Vou vir aqui e vou aplicar essa estratégia. Ele já vai gerar para a gente um resumo, tá? Desde do histórico ali, do começo do histórico, como que foi se você tivesse operado essa estratégia dessa forma. Aí você vai ver que não é muito legal, né? Porque você vai ter wins, você pode esperar oportunidades, mas o que a gente está falando aqui é basicamente de criar um robô que você vai entrar, vai dar play, vai fazer sua meta e vai sair, tá? Sem gerar estresse emocional por estar operando ali, colocando seu dinheiro em risco, tá? Bom,
as otimizações ainda não foram implementadas e eu não terminei ainda de criar a estratégia. Eu vou criar então mais um padrão, que é o seguinte: sempre que vir então uma vela vermelha e em seguida vir uma vela verde, eu vou entrar então 3 vezes com a vela verde, tá? Eu vou aplicar a estratégia. Você vê que eu coloquei aqui, ó, 2 padrões, tá? 2 padrões seguindo a mesma sequência de entradas ali, 3 entradas. E ele vai ler então todas as vezes que isso aconteceu, ó. Esse aqui é o histórico que ele te mostra no backtest de como que foi feitas as operações, ó, valor da entrada, quanto que você ganhou, quando você ganhou, ele te mostra o horário, ele te mostra os ciclos, tá? Por exemplo, ó, ele começou com um ciclo de loss, aí depois entrou no ciclo de win, depois foi para o ciclo de loss, depois teve 2 ciclos de loss aqui na frente, 4 de win aqui, tá? E aí vai, tá? Aqui você vai entender o seguinte, que tudo vai girar em torno desses 50%, tá? Tudo, gente, equilibra em 50%, beleza? Então vamos lá. Como que a gente pode melhorar isso, tá? Você vai perceber que ele está fazendo a leitura sempre que acontece, né? Então, ó, aqui tem uma sequência de entradas. Por quê? Porque ele fez as entradas e foi fazendo a leitura, perfeito? Aqui a gente vai fazer o seguinte, ó. Primeira otimização. Vamos desativar a leitura contínua. Quando eu desativo a leitura contínua, ele não lê essas que tiveram, que foram feitas entradas, tá? Então, ou seja, ele espera gerar novamente um padrão de leitura para fazer uma entrada. Já diminuiu aqui a quantidade de loss, né? Bom, perfeito. Ó, aqui já deu 52% de assertividade, tá bom? Isso porque os wins e loss aqui, ele está contando com entradas individuais. Aí o ciclo, ele é assim, tá? De entrada individual, um win, um loss, tá bom? Quando eu aplico o Gale ou quando eu aplico Soros, aí muda o ciclo aqui. Bom, perfeito. Como eu tenho 3 entradas, eu vou utilizar Martingale. Eu quero que ele reinicie depois do primeiro win. Perfeito? Pronto. Ele vai fazer uma entrada 1, entrada 2 venceu, ele não vai fazer a terceira, vai esperar o próximo padrão, tá bom? Aí eu vou vir aqui agora em alavancagem e vou aplicar os meus galhos, né? Eu tenho 3 entradas sequenciais, então eu vou usar 2 martingales. E você lembra que lá na calculadora de Martingale ele já informou para a gente qual que era o multiplicador certo para recuperar, né? No caso, como está pagando 85%, é exatamente aquilo que a gente simulou, né? Então eu vou colocar aqui, ó, 17,65. Ele vai multiplicar o custo de um hit nosso, ou seja, se a gente tomar um loss nesses 2 galhos aqui, a gente vai perder R$ 15,82, tá? Eu considero esse preço aqui como um hit, beleza? E aí você já vai entender melhor sobre esse um hit. 15,82, né? Perfeito. Aí, ó, já mudou aqui drasticamente o gráfico, a assertividade já foi para 90%, mas você ainda pode ver que tem um lucro negativo aqui, né? De R$ 5,43. Aí mostra ali as casas decimais. Mas olha só, teve um prejuízo máximo, um lucro máximo, assertividade 90%, tá? E você pode ir testando, por exemplo, esses padrões aqui e em outros ativos, ó, EuroGBP. Você pode olhar que o EuroGBP tá horrível. Você pode olhar, por exemplo, em cada ativo, ver qual que tá melhor ali e fazer então a sua operação no que tá melhor. Então, esse aqui já deu R$ 55,00 de lucro, tá? E com entrada de R$ 2,00, tá bom, pessoal? Então, olha só, o prejuízo máximo que chegou foi R$ 6,00. O que é esse prejuízo máximo? É que quando ele saiu, por exemplo, perdendo, chegou a R$ 6,00 de prejuízo. Só que dali para lá, ele só teve lucro. Olha essa sequência de win aqui, cara. Olha isso. Absurdo, né? Mas olha só, aqui o robô, no caso, ele já está certo. Eu vou configurar aqui, ó, padrão, o stop loss de 15,82, que é exatamente o preço de um hit, tá? Eu vou colocar aqui um stop gain de R$ 2,00, tá? Claro, a gente vai aumentar esse valor aqui depois, na hora que a gente for operar. Eu vou agora aplicar um outro
uma outra otimização, que no caso é um Power Up, tá bom? Que esse Power Up ele é o seguinte, ele faz a leitura de ciclos. A leitura de ciclos, ela é fundamental, tá? Porque é o seguinte, a gente sabe que a leitura de ciclos, ela vai passar, aliás, que os ciclos vai passar por negativos e positivos. Só que aqui a gente pode filtrar isso. Por exemplo, ó, vou ativar a leitura de ciclos e eu quero que ele ative o robô apenas, que ele faça as entradas apenas quando a estratégia entrar no primeiro loss, tá bom? Aí eu pego um win, tá? Ele vai sair do um loss para entrar num win, aí ele para, tá? E aí se ele não der o win e ele for para o segundo loss, aí ele para também, tá? Não continua. Porque para dar um terceiro loss, um quarto loss, aí eu quebro, tá? Lembrando que um ciclo de loss é um hit, né? Aplico, e aí a gente já pode ver aqui como que ficou, beleza? Você vai ver que as operações elas ficaram muito mais tranquilas, tá? E gerou até uma outra faixa aqui, ó, de ciclos. Esse aqui é os ciclos operacionais, que foram feitos as entradas conforme foi liberando a leitura de ciclos, tá? Por exemplo, ó, tá vendo que esses resultados aqui não tem valor de entrada? Mas tem alguns que vão ter aqui, ó. Por exemplo, esse aqui, ele tem valor de entrada. Por quê? Porque foi quando liberou, ó, deu um loss aqui atrás, que de teste, liberou e aí começou então a fazer as entradas aqui, tá? Venceu, deu win, ele parou e aí continuou, então, simulando a estratégia ali até cumprir essas regras do seu filtro, tá? Bom, basicamente isso. Tem um outro Power Up aqui, que é desativar leitura sequencial. Como que funciona? É o seguinte, tá vendo esse padrão? Eu configurei para ele ler uma vela verde e uma vela vermelha, certo? Ele tem que ler na exata sequência, ou seja, tem que sair uma vela verde, tem que sair uma vela vermelha. Se eu desativar a leitura sequencial, isso pode acontecer de qualquer forma, tá bom? Ele pode vir em qualquer sequência que ele vai ler, tá bom? Então, ou seja, ele pode vir em qualquer sequência que ele vai fazer a leitura. E aí você pode usar isso para fazer leitura estatística. Por exemplo, tá? Eu quero que ele leia um padrão de 5 vermelhas e 5 verdes. Porém, essas velas verdes e vermelhas elas podem ter acontecido em qualquer ordem, tá? Em qualquer sequência. Bateu 10 velas, tem essas 5 velas de cada cor. Ele vai reconhecer a leitura e aí vai fazer as entradas que nem você pediu. Por exemplo, eu quero 7 velas verdes e 3 velas vermelhas porque eu quero ir a favor da minoria. Então, ou seja, quando bater 7 velas verdes e 3 velas vermelhas, eu quero entrar nas velas vermelhas. Aí você faz as entradas, tá bom? Então é basicamente isso aqui. Você pode ver aqui, ó, a quantidade de máxima de win que deu, você pode ver a máxima de loss, você pode ver a sequência de galhos que deu, né? Então, ó, deu G1, deu G2, o valor que foi. Perfeito? Pode mudar aqui também as velas para M1, para M5. Ele vai fazer a simulação para você. Pode ver, ó, que mudou aqui o período da vela também. E perfeito, olha só. Agora, nesse momento, o nosso robô está pronto. Tá? Você conheceu como é criar um robô sem precisar programar. Perfeito? Já começa por aí. As vantagens. Aí você vem aqui agora e salva esse robô. Eu vou colocar aqui, ó, 10%. Eu vou colocar 1% para ser mais conservador, né? 1% TreeSec, que é uma sequência tripla aqui, né? Você pode colocar uma descrição. Criado na aula. E aí você pode salvar esse robô. Ele vai te redirecionar direto para a automação. Neste momento você já poderia vir aqui dar um play, tá? Você já poderia vir aqui dar um play e esperar o robô trabalhar ali e fazer a operação, porque você já tem o valor de entrada configurado, já tem o stop loss configurado, já tem stop gain, tá bom? Você pode mudar para conta real. Eu tenho uma banquinha aqui para a gente operar na conta real, perfeito? Então, olha só,
vamos fazer o seguinte. Eu vou desativar aqui por enquanto. Eu vou te ensinar o que você vai fazer todo dia quando você entrar nessa ferramenta. Primeiramente, você vai estar lá no dashboard. Você vai acessar essa página aqui primeiramente, certo? E aí, você vai vir aqui em X Nova Machine. Você já vai ter criado seu robô, né? Nesse caso. Você vai escolher na biblioteca. Vai estar lá o robô que você criou. Todo dia você faz isso, tá? Você vem aqui, ativar robô. Você vai ser redirecionado para a página do robô, que vai te mostrar lá quanto que você está ganhando com ele por dia, quanto que está ganhando por mês, as operações detalhadas. Você pode ter o link dele aqui, ó. Com esse link você pode enviar para um amigo, ele vai operar o mesmo robô que o seu, apenas configurando lá o stop gain, stop loss, o valor de entrada. Ele não consegue ver a sua estratégia, apenas o criador do robô consegue ver, tá bom? E ele vai lá liberar o teste grátis dele, beleza? Aí, você vendo aqui se o robô está bom, se ele está te dando lucro e tal, lembrando que para o robô funcionar, ele não funciona em nuvem, você precisa deixar o seu computador ou celular ligado para ele estar funcionando, tá? E aí você vai vir aqui ó, em relatório de risco. Abriu o relatório de risco, tá? Você vai ver como que tá nos ativos. Olha que coisa mais interessante, gente. Você vai acordar, você em vez de ficar lá calculando, fazendo um monte de coisa lá, sei lá, estressante, você vai simplesmente vir na ferramenta, vai ter estratégias já que você utiliza todo dia, salva, beleza? E você pode vir aqui ó, e testando qual que é o ativo, a mesma estratégia para cada ativo aqui que você queira para você ver como é que tá. Olha só, você pode ir vendo, tá? Beleza, você viu o relatório de risco, você viu como é que tá. Ó, o melhor momento para você ativar o robô, cara, se você pegar esse momento aqui é perfeito, é quando dá um loss aqui, tá? Deu um loss, cara, você já pega, ativa o robô que a próxima é muito difícil dar um segundo loss, tá? Bom, perfeito, eu vou clicar agora. Visualizei, tá muito bom, eu vou clicar em operar o robô. Então, ó, quando você liga o robô, você vai configurar a sua operação do dia, tá bom? Então, ou seja, já liguei o robô, vou vir aqui agora e vou colocar o valor de entrada que eu vou fazer aqui, beleza? Ó, quando eu tenho um relatório de risco, deixa eu abrir o relatório de risco lá de novo. Quando eu tenho um relatório de risco, eu vou fazer aqui na calculadora R$50, payout de 1,85, ok? 2 martingales de 2,1765, tá? Então eu preciso de R$396 aí para conseguir bater essa meta. Beleza? Então, ó, vamos colocar essa configuração, ó, 396, que é um hit da minha operação com entrada de R$50, tá bom? Eu vou colocar aqui o stop gain de R$40, beleza? Deixa eu ver quanto que fica aqui. R$50 dá R$42, beleza, é uma entrada, uma oportunidade e já sai do mercado. Olha, eu vou ativar aqui agora e aí, ó, já liberou, olha que maravilha, tá? Acabou de dar um loss, liberou, deu a bolinha verde aqui é porque liberou a leitura de ciclo, tá? Quando ela fica cinza é porque não está liberado para o robô fazer as operações na sua conta ainda. Então, o que vai acontecer agora? Liberou o ciclo, o robô ele vai esperar os próximos resultados ali, vai fazer a leitura e aí então vai enviar a primeira ordem. Enquanto isso, eu vou explicar para você esse Power Up, que é o nível anti-delay, tá? Quando ele fica zero, sempre que dá a leitura, ele já faz a entrada na abertura da vela. Só que a gente sabe que as corretoras, elas costumam ter um certo delay. E esse delay acaba atrapalhando um pouco na operação, tá? Tanto no robô quanto operando manual, tá? Na hora que isso acontece quando você clica lá para fazer a operação, certo? Por quê? Porque na hora que você clica, por exemplo, vamos supor, você clicou para comprar, para cima. Na hora que você clicou, a vela deu aquela esticada e mandou a sua ordem lá para cima. Com certeza isso já aconteceu com você antes, tá? Esse nível anti-delay, ele tenta prevenir isso e também serve para que, por exemplo, para que você
consiga novas oportunidades, por exemplo, operando em busca de retrações. Eu vou te explicar isso, tá? Ó, vai dar uma vela vermelha aqui, tá? Acabou de dar uma vela verde, provavelmente vai liberar a leitura. Tá, deixa eu tirar aqui o valor daqui, porque o robô que vai fazer a operação, tá? Bom, perfeito. O que acontece? Vamos supor que, ó, daqui 8 segundos vai liberar a próxima vela e eu vou te explicar como que funciona. Ele vai fazer uma operação de venda, tá? Vai fazer uma operação de venda. Ó, liberou, fez a entrada, e aí a gente pode ver aqui o seguinte, ó. É que ele fez a operação bem na abertura da vela. Então, ou seja, ele fez a operação, deixa eu colocar aqui para 1 minuto. Ó, bem na abertura da vela. Então, se ela subir, ela já fica verde, aí a gente perde. Se ela cair, ela vai dar certo, tá? Então, ou seja, ela vai dar win. Só que qual que é o lance, tá, pessoal? Que com anti-delay, quando você aumenta esse valor e a entrada fosse para baixo, ele ia esperar a vela subir para ela ficar verde para então vender, tá? Para você ganhar uma margem em relação ao preço de abertura da vela. E isso, quanto maior, melhor, porque aí, por exemplo, se você deixa um valor muito grande, a vela tem que subir muito para fazer a sua entrada. E aí é quando ela retrai e aí fica aquela coisa mais linda do mundo. Aí, ó, deu win, já pegamos a nossa meta, a gente só ligou o robô, deu o loss lá na estratégia, a gente fez a operação e bateu. Não preciso operar mais, bati a meta, tá? Fiz um resultado bom. Uma meta aí, ó, muito boa para você tentar buscar por dia é de até 1% ao dia, tá? Mais que isso é loucura, tá, pessoal? 1% já é loucura, tá? 1% já é tipo um absurdo, é difícil. Então, o que eu recomendo? Que você tome cautela com o seu dinheiro, não saia operando que nem louco aí toda hora. Faça uma operação certeira e trata o seu dinheiro, por exemplo, como um investimento. Por exemplo, você vai ganhando aos pouquinhos, você não pensa, pô, vou pegar esse dinheiro aqui, eu vou começar a viver desse dinheiro amanhã já vou comprar uma moto, vou comprar um carro. Não, você trata como vai crescendo ele, vai crescendo seu capital, até o ponto de que uma entradinha boba dessa aqui seja suficiente para pagar suas contas, entendeu? Ou seja, essa é a ideia, fechou? Então, logo mais a gente vai fazer mais vídeos, mais material, te ensinando como utilizar a ferramenta. E é isso. Fica com Deus, um abraço.